Eu não sei se você já pensou em adquirir o hábito de escrever. Esse hábito é um hábito que muda a vida das pessoas e é um hábito que tem vários benefícios. Enfim, muita gente tem falado sobre isso na internet e eu vou falar sobre isso aqui agora. Desde que eu me entendo por gente que eu utilizo cadernos e que eu escrevo, né? Desde quando eu aprendi a ler e escrever, eu já lia e escrevia. Então, assim, são dois hábitos que eu tenho desde que eu me alfabetizei, né? Enfim, então faz muito tempo. Eu tenho esse canal já há muito tempo, mas preciso ser muito sincera, assim. Eu sou tímida, sou uma pessoa tímida, e eu tenho ansiedade também, tenho problemas com ansiedade, enfim, e o hábito de escrever me ajuda bastante. Quais são os benefícios do journaling? E por que eu tô falando journaling não diário? Porque, assim, quando a gente fala sobre diário, tipo assim, quando a gente escuta a palavra diário, a gente pensa que é, tipo, escrever sobre o seu dia a dia, enfim, o que você fez durante o dia. Ou de escrever segredos, né? Aquelas coisas de diário de criança, de infância, enfim. Escrever algum segredo, fazer confissões e tudo mais. Mas o journaling tem como é que se diz? Um conceito abrangente, um pouco mais abrangente. Quando a gente fala a palavra diário, a gente tem essa ideia mais fechada, mas quando fala de journaling, o journaling já é uma ideia um pouco mais ampla. Por isso que eu prefiro falar que o hábito de escrever é o journaling, que é uma palavra, né, em inglês, do que falar diário, para a pessoa não ter uma ideia errada, assim, do que eu quero dizer. É o hábito de escrever, mas de escrever o quê, né? O quê? Então, assim, tem diversas maneiras de você praticar o journaling, ter o hábito de escrever, tem várias coisas que você pode escrever no seu caderno. Não precisa ser nada fechado, você pode escrever o que você quiser, o que vier à mente, você escreve. Sei lá, aconteceu alguma coisa no seu trabalho que você ficou estressado. Aí você escreve sobre isso e sobre como você reagiu a esse estresse, o que você está sentindo em relação ao que aconteceu e o que você poderia ter feito de melhor naquele momento, ou se você fez o que você pôde, o que deu, enfim. Então, assim, esse hábito de escrever, ele depende de, assim, há vários fatores. Você pode estar se sentindo ansioso por alguma coisa, ou talvez você tenha ansiedade, como eu tenho, e às vezes você tem ansiedade por nada, praticamente, né? Isso acontece para quem tem uma ansiedade mais crônica, digamos assim. Às vezes você tá se sentindo ansioso e você não sabe nem o porquê que você tá sentindo. Alguma coisa está te incomodando, mas você não sabe o que é. Enfim, e tem várias situações que você pode escrever, você pode refletir sobre causas sociais, sobre problemas sociais, você pode refletir sobre um problema que você está tendo agora, que você está enfrentando. Você pode escrever sobre o sonho que você teve, você acordou perturbado, enfim, você pode escrever sobre o fim de um relacionamento, você pode escrever sobre uma pessoa que te fez muito mal, você pode escrever sobre uma pessoa que te fez muito bem ou que te faz muito bem. Você pode escrever um diário de gratidão, né, de você agradecer pelas pequenas coisas que acontecem na sua vida, agradecer as pessoas que você conhece ou as pessoas que você não conhece, porque tiveram pessoas na minha vida que, assim, me fizeram super bem, amigas minhas, amigos, família, e também pessoas desconhecidas, porque às vezes um estranho na rua, às vezes, sei lá, faz alguma coisa por você, que uma gentileza, sabe, que tá raro, assim, hoje em dia, você encontrar uma pessoa gentil,
Isso já aconteceu comigo. Uma vez eu peguei um ônibus que antigamente, né, os ônibus poderiam, assim, as pessoas podem pagar em dinheiro, tem cartão, e são essas formas que você pode pagar o ônibus. Mas esse ônibus que eu peguei foi num lugar que eu não costumava ir, né? E aí eu tive de pegar um ônibus que eu nunca tinha pegado na vida. E eu peguei esse ônibus não aceitava dinheiro. E eu só estava com dinheiro naquele dia. Então, assim, eu não tinha cartão nenhum. Eu estava sem cartão nesse dia. E aí eu fui pagar em dinheiro e o motorista, ele disse: eu não vou deixar ninguém na rua. Ao contrário de um motorista que me deixou na rua quando eu era criança. Eu vou contar essa história também. É bem rápido. E ele disse: eu não vou deixar você na rua. Porque também só tinha esse ônibus pra pegar. Eu não tinha outro ônibus que eu pudesse pegar pra ir pra voltar pra casa. E aí eu peguei. E depois uma senhora, ela simplesmente passou o cartão dela pra mim. E eu queria pagar ali na hora, ela não quis receber. E assim, eu fiquei, sabe, eu agradeci a ela, perguntei o nome dela, mas eu sinceramente não lembro agora o nome dela. Mas assim, só foi uma gentileza atrás da outra, sabe? Já teve um motorista que o dinheiro no meu cartão tinha acabado, e na época, faz muito tempo, tinha acabado o dinheiro, e ele simplesmente me expulsou. Ele pediu pra eu sair do ônibus, simplesmente, porque... E eu era criança, tava com a farda do colégio, inclusive. Enfim, então, assim, praticar o Diário da Gratidão é um bom começo, porque você percebe coisas positivas na sua vida, que acontecem na sua vida, acontecem no seu dia a dia e você não percebe. Porque a gente tende a aumentar as coisas negativas que acontecem com a gente e diminuir as coisas positivas que acontecem com a gente. Então, assim, é muito importante a gente manter a parte positiva, né? Ou equilibrar, ou você ter coisas mais positivas para você escrever no seu caderno. A gente não percebe certas coisas que acontecem na nossa vida. Você relê aquilo dali vai te fazer bem também. E ajuda também a passar por certas situações que você passou na sua vida. Eu passei por diversas situações na minha vida também, negativas, mas que ao escrever eu acabava meio que tirando aquela coisa negativa de mim, sabe? E assim, colocando pra fora, porque muitas vezes a gente não consegue falar, né, sobre essas coisas, nem pra gente, nem pra outras pessoas, né? A gente não consegue se expressar, mas quando a gente escreve e a gente coloca isso pra fora, a gente consegue passar por isso melhor, porque aquilo se torna mais concreto e mais descartável. Sim, só tem coisas positivas em você ter o hábito de escrever. Eu preparei esse e-book que tem mais de 200 ideias para você escrever no caderno. E são perguntas que vão te fazer refletir, que vão guiar você, né, para um autoconhecimento, e também vai despertar você para se planejar e, enfim, que vão fazer você refletir sobre a vida. Tem vários benefícios e eu vou ler todos eles para vocês, né? Nesse e-book eu tem um tópico falando sobre as implicações científicas, né, sobre esse hábito de escrever. Você vai melhorar seu fluxo de pensamento, vai te ajudar a refletir sobre qualquer coisa que aconteceu na sua vida, te auxilia a tomar melhores decisões, porque quando você escreve, você consegue ver de uma maneira um pouco mais ampla sobre aquele problema, e às vezes você nota que o problema não é tão grande quanto você pensa. Te ajuda a encontrar soluções para problemas, visualiza melhor pequenos passos de progresso, mas também de regressos.
Então isso quer dizer que você, às vezes você não nota que você progrediu na sua vida, e aí quando você percebe, você volta para aquilo, para o que você escreveu, você percebe que muita coisa você conseguiu melhorar. E às vezes não tá nem nas ações, assim. Claro, a gente vai agir para melhorar a nossa vida, mas às vezes está no nosso caráter, nos nossos comportamentos, né, em como a gente se comporta com outras pessoas, em certas situações, se a gente consegue controlar melhor as nossas emoções. Então, assim, esses são progressos que às vezes você não consegue enxergar, mas que fazem muita diferença, né, no seu dia a dia. Desenvolve sua criatividade também, te ajuda a te conhecer melhor, sensação de liberdade, te desperta para se planejar, desconexão do mundo virtual, alivia as ansiedades e os medos e registro dos bons momentos, né? Registrar as memórias. Muitas vezes a gente esquece, né? Enfim, a gente esquece dos dias que se passaram, de momentos legais nas nossas vidas. Eu não sei se você tem uma boa memória, minha memória é péssima. E aí, pra mim é muito importante registrar as minhas memórias. E por que eu coloquei te desperta pra se planejar? Porque, assim, muitas vezes a gente percebe que as nossas inquietações, elas existem porque a gente não se planeja, a gente acaba perdendo certos compromissos e perdendo certas oportunidades, inclusive, porque a gente não tem planejamento, e planejamento é muito importante. Mas isso aí eu vou trabalhar em um outro arquivo, né, sobre planejamento. Mas aqui nesse guia também tem alguns tópicos que vai te ajudar a se planejar, porque eu coloquei algumas coisas para você preencher. E aí você vai preencher e, enfim, vai te ajudar a se planejar melhor, vai te auxiliar nisso também. Então, dentro dessas 200 ideias estão, assim, perguntas, algumas atividades e algumas coisas para você completar, que vai ser, bem divertido, assim, usar. Inclusive, você pode usar sorteando o número, que é uma das coisas que eu coloquei no e-book, que foi para você sortear um número, escolher ali alguma pergunta. Se você tiver sem ideia do que escrever, você pode sortear um número e responder aquele tópico. Enfim, é uma experiência bem legal. Eu coloquei algumas imagens e algumas frases também para te inspirar e para te fazer refletir também. Eu acho que nessa era, assim, desse mundo virtual, a gente meio que perdeu muito disso, assim, dessa prática da gente refletir sobre certas coisas e da gente se desconectar mesmo do mundo virtual e viver a vida de fato, né? E a gente acaba não prestando atenção a gente mesmo, porque a gente fica vendo a vida dos outros através das redes sociais e a gente não percebe o que está passando na cabeça da gente, né? A gente acaba esquecendo de viver e esquecendo dessa questão, assim, do autoconhecimento, né? De se autoconhecer. A gente esquece disso e a gente passa por várias situações, assim, socialmente falando, né? Em relação à sociedade, em relação à família, e a gente acaba não sabendo como a gente se comporta, e a gente não sabe também como responder a certas coisas que acontecem a gente, a certas situações, né? E como a gente vai reagir a certas situações na vida. Isso porque a gente não se conhece, então a gente acaba passando por certas situações que poderiam ser evitadas se a gente tivesse o autoconhecimento, né? Tem uma coisa que, por exemplo, esse ano, que eu não vou fazer mais, ir para barzinho com esse tipo de barzinho que tem uma música alta, assim, que você paga por ver e você senta com os amigos para conversar, mas você não consegue conversar com ninguém porque o barulho tá muito alto
e você, tipo, ainda tem que pagar os R$ 20 ou R$ 10, sei lá, acho que é R$ 20 do cover, mas você não aproveita o momento porque você não consegue conversar com ninguém. Então, assim, eu não quero mais passar por essa situação. Enfim, tem várias outras situações aí que você poderia evitar se você tivesse o autoconhecimento. E a gente não precisa passar por certas situações para agradar ninguém, porque a gente não precisa agradar ninguém. É fato que o hábito de escrever é uma terapia. Muita gente tem falado, né, sobre esse hábito justamente por causa desse mundo virtual, né, onde as pessoas estão viciadas em redes sociais. Então aqui tem um guia para você, né? Tem um guia, tipo, se você estiver desmotivado. Bom, você não precisa se obrigar a escrever. Você não precisa ser perfeccionista. Você pode se dar um tempo. Você pode procurar por inspirações, né, através do YouTube, através do Pinterest ou do Instagram, para você ter alguma inspiração, se você quiser. Ou você simplesmente pode escrever o que vier à mente, né? Só palavras e tudo mais. E o journaling é uma prática muito pessoal e muito imersiva. Isso quer dizer que o seu caderno não precisa ser compartilhado com ninguém. Ele não precisa ser visto por ninguém. Ele é apenas para você. Então, o que você quiser fazer nele, você pode fazer. O que você quiser expressar nele, você pode fazer. Eu tenho, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um hábito, quando eu tenho uma ansiedade, assim, um pouco mais elevada do que o normal, que eu fico concentrada nisso, por um tempo, focada nisso, pra tentar, enfim, controlar a ansiedade, porque a ansiedade ela pode ser invisível. Tem certas situações em que eu estou extremamente ansiosa e eu me fecho num casulo e é extremamente... eu sinto, fisicamente falando, né, no meu corpo, que a ansiedade tá me perturbando muito. E aí eu pego um caderno e faço várias bolinhas assim, fico completando umas bolhas, como se fossem bolhas. Enfim, faço bolhas na página inteira. E às vezes eu faço tipo, desenhos nada a ver com nada. E isso me ajuda a passar por essa situação, assim, ou de estresse ou de ansiedade. Enfim, e ninguém precisa ver, ninguém precisa saber, ninguém precisa... Você não precisa falar, tipo assim, algumas pessoas são muito imersivas, não conseguem falar sobre algumas coisas. Eu sugiro que sim, que fale. Esse hábito, né? O hábito de escrever é um hábito terapêutico, porém é um hábito que não substitui terapia, que não substitui nem o psicólogo, nem o psiquiatra, que não substitui medicamento nenhum. Então, assim, é importante, se você tem um problema, de você resolver com um profissional de saúde, né? E o caderno vai auxiliar nessa ajuda psicológica. Então, esse caderno, ele vai te auxiliar, mas ele não vai resolver nada em relação à terapia ou em relação ao seu problema, né? Porque alguns problemas, né, são um pouco mais delicados e precisa de medicamento, então isso não substitui. É terapêutico, assim como um banho é terapêutico. Não substitui uma terapia, não substitui um medicamento que você precise para algum problema psicológico. Acredito eu que muitos psicólogos e psicólogas utilizam também algumas atividades de escrita, passam algumas atividades de escrita para que o paciente escreva, né, sobre algumas coisas que ela vai passar, que ela vai perguntar, ou ele, né? E isso já aconteceu comigo, inclusive. Uma psicóloga minha, ela me pedia, assim, para escrever sobre algumas coisas. Então,
vai te auxiliar nessa busca aí, né, de você ter esse autoconhecimento, de você se entender melhor. Pode ser que no começo você tenha essa trava um pouco, mas eu acho que só tem coisas boas. E é só você não se pressionar, assim, em relação a isso, porque... e não assim, você pode pegar inspirações, mas o caderno, ele tem que ter sua personalidade, né? Ele tem que ser... O hábito deve ser natural, né? Então, não precisa fazer igual a ninguém, não precisa ser visualmente atrativo para ninguém. A sua letra pode ser feia, o seu desenho pode ser feio, né? O caderno pode ser feio, inclusive, mas que você goste, que você se sinta confortável e que seja uma prática prazerosa, porque essa é a ideia, né? É que seja um momento solitário e de prazer, um momento que você vai, enfim, desfrutar daquele momento. É um momento só seu e ele tem que ser bom, tem que ser prazeroso, tem que ser agradável. E aí eu tenho alguns cadernos, porque eu faço cadernos há muito tempo já. Esse é um desses cadernos que eu tenho, é um Junk Journal de capa dura, com o Pequeno Príncipe. Tem vários papéis de várias texturas diferentes, com pautas, com imagens, sem pauta, de diversas maneiras possíveis que você imaginar. Inclusive ele vem com alguns envelopes para você colocar folha solta, adesivo, foto que você quiser. Vem com um bolso também aqui atrás para você colocar o que você quiser, né? E levar para qualquer lugar que você quiser também. Eu tenho também aqui da coleção Viva e Escreva, que é uma coleção que eu fiz. Tem vários desses daqui. Não só desse modelo, tem outros também. Vem com uma frase do Benjamin Franklin, que justamente acho inspirador nesses tempos assim, nesse mundo virtual, que é o seguinte: escreva algo que vale a pena ser lido ou faça algo que vale a pena ser escrito. Que é bem inspiradora essa frase do Benjamin Franklin, para você sair por aí e viver a vida, né? Você ter experiências para contar. Vem também com mini lápis, essa bag aqui que você pode utilizar para colocar um carregador, e um mini caderno que cabe no bolso. Qualquer bolsa, ele cabe. Dessa coleção tem vários modelos, é só ir no catálogo e dar uma olhada aí também na loja, que vai ter cadernos, e essa coleção também tem alguns adesivos, alguns packs. Eu tenho 4 packs de adesivos, 3 deles são de gatinhos, de gatos, porque eu gosto muito de gatos. Por isso que a logo do Pato Love Page é um gato. Esses adesivos, ele faz parte de um projeto que se chama Projeto 3 Gatos, que é um canal no YouTube. Todos os cadernos também, o 10% do valor de cada caderno vendido também é para esse projeto. E tem várias outras coisas lá para você também, além do guia, né, com mais de 200 ideias para você escrever no seu caderno, né, com o artigo, né, sobre as implicações científicas, né, os benefícios da prática de escrever. Tem algumas fotos, imagens, né, que vão te inspirar. Tem algumas frases também, né, para refletir. Perguntas, né, várias perguntas para você responder. Algumas atividades e alguns tópicos para você completar. Espero que vocês tenham gostado. E quem sabe eu faça um outro vídeo, né, sobre esse assunto. Pode me seguir pode seguir o Pato Love Page no Instagram. Se inscrever aqui no canal para ver mais conteúdos. E até a próxima.